Olá, eu sou Viviane Sarmento, cirurgiã dentista, radiologista e professora, e membro da Comissão de Proteção Radiológica do Hospital Universitário Professor Edgar Santos, da Universidade Federal da Bahia, que tem a gestão pela EBSER. Hoje nós vamos conversar sobre proteção em radiologia odontológica. Como a maioria das pessoas sabe, a dose de radiação X que a gente utiliza nas técnicas radiográficas odontológicas é inferior àquelas utilizadas nas outras áreas da saúde. Nos nossos equipamentos de radiologia, sejam para as técnicas radiográficas intra ou extrabucais, mas principalmente para as técnicas intrabucais, a tensão nominal do tubo de raio-x geralmente é inferior. Para as técnicas intrabucais, por exemplo, a gente utiliza, em média, equipamentos de 70 a 90 kV. Isso vai gerar doses pequenas que precisarão de pequenos tempos de exposição, em média, doses que variam entre 1,2 a 2,3 miligrays para a radiografia padrão que a gente usa em odontologia. Se a gente converte isso para sievert, uma radiografia periapical, que é aquela pequenininha que a gente utiliza muito na odontologia, ela tem uma dose de 2 microsieverts, e se a gente for falar na técnica panorâmica, que é aquela maior extrabucal que a gente utiliza muito na odontologia, a dose é de 0,03 milisievert. Então, realmente são doses pequenas. Mas a gente precisa lembrar que existem dois tipos principais de efeitos biológicos relacionados com as radiações ionizantes: os efeitos determinísticos e os efeitos estocásticos. A gente, na odontologia, não se preocupa com os efeitos determinísticos, porque, para isto, as doses geralmente são maiores e a gravidade da resposta é dose dependente. Na odontologia, na verdade, a gente se preocupa com os possíveis efeitos estocásticos que podem ser gerados com essa aplicação da radiação em doses baixas e por longos períodos, porque nestes casos a gravidade não está relacionada com a dose. E segundo o Instituto de Radioproteção e Dosimetria da Comissão Nacional de Energia Nuclear, para as radiografias dentárias obtidas corretamente, que utilizam baixas doses, é preciso considerar que existe sim um risco potencial na exposição de nossos pacientes e da nossa equipe de trabalho. E por isso, precisamos sim falar de bioproteção a essas técnicas radiográficas. São vários os nossos princípios que norteiam a proteção radiológica, e a gente destaca aqui a justificação, o princípio da otimização, limitação de dose e prevenção de acidentes. Todos esses princípios, eles têm como principal objetivo garantir que aquela exposição ao paciente, ela seja a mínima necessária para garantir a sua segurança e a qualidade adequada das imagens e dos procedimentos. Na odontologia, especificamente na região de cabeça e pescoço, as áreas mais susceptíveis aos efeitos dessas radiações são o cristalino e a tireoide. Por conta disso, os utensílios essenciais para serem utilizados no paciente durante a tomada radiográfica são o colete de chumbo e o protetor de tireoide, que também é de chumbo, ambos com uma espessura de 0,25 milímetros equivalente de chumbo. O óculos de chumbo não é uma peça obrigatória pela nossa legislação, mas é muito interessante de ser utilizada pela vulnerabilidade do cristalino. Além disso, a gente precisa lembrar que todas as vezes que realizarmos uma boa técnica radiográfica, isso evitará repetições da radiografia e isso também minimiza os efeitos dessa radiação nos nossos pacientes na equipe de trabalho. Da mesma forma, o uso de posicionadores de filmes minimiza o erro e é melhor para o nosso paciente. Falando ainda de outras ações que minimizam potencialmente os erros e são recomendáveis, a gente lembra que o processamento com soluções químicas, quando utilizar filme, ele deve ser feito de forma adequada. Quando usar filme, o processamento deve ser feito pelo método temperatura-tempo, utilizando um cronômetro e um termômetro de imersão, ou então processamento automático, nunca realizar o processamento visual. Na câmara escura deve haver uma lâmpada de segurança adequada, um sistema de sinalização externa. Se for usar uma câmara escura portátil, que é muito comum na odontologia, ela deve ser de um material opaco. Se for utilizar filme, que ele seja filme de velocidade rápida, mas obviamente são preferíveis os sistemas digitais, porque os sensores eles são mais sensíveis que os filmes e, portanto, exigem menores doses de radiação para produzir a imagem radiográfica.
Adicionalmente, o aparelho radiográfico precisa estar funcionando adequadamente para evitar exposição desnecessária do paciente e da sua equipe. Então, a calibração do aparelho é fundamental para que se avalie, por exemplo, se está havendo uma radiação de vazamento que pode comprometer a segurança de todos. Em relação ainda ao aparelho, são vários os quesitos que devem ser observados. A gente vai falar de cada um deles, começando pela voltagem do tubo de raio-x. Então, quanto maior for a voltagem do equipamento, mais penetrante é o feixe de radiação e a gente pode diminuir a dose do paciente. A gente pode calcular que, por exemplo, aumentando-se a cada 15 kV a tensão nominal, a gente pode diminuir até 2 vezes o tempo de exposição. Então, é sempre recomendável trabalhar com maiores tensões nos nossos aparelhos. Em relação ao cilindro localizador, ele é a forma recomendável do nosso aparelho e não mais a utilização dos cones, como era antigamente. Desde 1998, esses cones estão proibidos pela geração de uma grande quantidade de radiação secundária. Também precisa haver uma filtração de alumínio adequada em cada equipamento, que vai absorver os feixes de menor energia, que são menos penetrantes. Para cada tensão do equipamento, deve existir uma espessura específica da filtração de alumínio. Outro detalhe muito importante do equipamento é a sua colimação. A colimação de chumbo ou diafragma de chumbo vai delimitar o tamanho da área exposta na face do paciente nessas técnicas intrabucais. E pela legislação, a gente sabe que essa área deve ser não superior a 6 centímetros de diâmetro e irradiando na superfície da face do paciente. Existe a possibilidade também de se trabalhar com colimadores retangulares. Eles são preferíveis porque a maioria dos filmes que nós utilizamos são também retangulares. Dessa forma, a gente minimiza em até 50% a quantidade de radiação utilizada. Porém, para utilizar um colimador retangular, é preciso ter um sistema de alinhamento que evite o erro na área de exposição, que determinaria a repetição da radiografia e a perda desse benefício de diminuição do tempo de radiação. Também vamos lembrar que a distância foco-pele é outro fator a ser pensado e ela depende da tensão nominal do equipamento. Para cada tensão, um comprimento do tubo é definido e deve ser obedecido para a melhor produção da imagem. Adicionalmente, durante a exposição deve existir um sinal sonoro. O cabo de disparo ele deve ter no mínimo 2 metros para que o operador possa estar distante o suficiente durante o disparo do feixe de radiação X, e o acionamento com retardo ele está proibido também por ser mais perigoso para o paciente, para o profissional, devido à possibilidade de que haja um disparo com a presença ainda do profissional dentro da sala de exposição. Em relação ao profissional que vai executar a técnica, é importante que ele esteja protegido atrás de barreiras de proteção ou blindagens estruturais. Podem ser utilizados, barreiras com equivalentes de chumbo, pelo menos 1 milímetro de chumbo, ou equivalentes, que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas na inexistência de barreiras específicas, é recomendável que ele fique pelo menos a 2 metros de distância do equipamento e preferencialmente numa posição entre 90 e 135 graus do equipamento radiográfico. Nunca na direção do feixe primário e nunca atrás do equipamento, porque se esse equipamento tiver radiação de fuga, essa seria uma área onde esse profissional estaria mais sujeito a receber essa radiação. E sobre os possíveis substitutos para uma blindagem de chumbo, nós aqui citamos a possibilidade de ter uma parede com 8 centímetros de concreto ou 12 centímetros de alvenaria, ou ainda uma parede que tenha 1 centímetro de massa baritada. Essas opções, elas substituem aquela parede ou aquela superfície com 1 milímetro de chumbo.
Sobre o dosímetro individual, essa obrigatoriedade é dispensada nos consultórios odontológicos, onde se tem apenas um equipamento e tem uma carga de trabalho pequena durante a semana, estimada em 4 miliampere por minuto por semana. Essas são as principais recomendações para que se trabalhe com segurança com radiologia odontológica. Até mais.